Então, o tema da nossa pregação é como combater a ansiedade. Eu compartilhei um pouco sobre essa aula com minha esposa e ela até brincou comigo. Você vai dar uma receita de bolo então para as pessoas? É isso que você está propondo? Então, não é uma receita de bolo, tá bom? Mas eu quero falar um pouco de aspectos espirituais, como espiritualmente nós podemos lidar com a questão da ansiedade. E o que é a ansiedade? Nós vamos falar ao longo da aula sobre o que é isso. Como saber se você é ansioso? Espero que, se você tem dúvidas, ao final da aula você tenha consciência disso, se existe ansiedade no seu caráter. E um cristão pode ter ansiedade, então esse vai ser um outro aspecto que a gente vai tentar tratar também. Irmãos, quem nunca sentiu um friozinho na barriga? Uma situação nova, uma situação inesperada. Sei que cada um de nós já sentiu isso. Porque é natural nesse sentido. Muitas vezes sentir esse friozinho, porque é uma situação nova, diferente. Então, uma dose de apreensão, um pouco de expectativa alta, em situações bem diferentes do qual você está habituado, é algo normal. O problema é quando essas questões que eu falei, como apreensão, ou alta expectativa, ou algumas coisas que você planeja, elas começam a dominar você, e aí essas situações, esses sentimentos, eles se tornam desproporcional ao evento em que se apresentam. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem muito bem isso. Quando vocês estão numa entrevista de emprego, ou melhor dizendo, no início da caminhada de vocês pela busca de um trabalho, seu primeiro trabalho, é natural que você tenha ficado um pouco cheio de expectativa, um pouco apreensivo, porque você não sabe exatamente qual o critério da avaliação, ou talvez não estaria tão claro, porque você é novo. Então, uma dose, assim, como eu falei, dessas coisas, de apreensão, expectativa, é natural. Talvez você, inclusive, na noite anterior, como eu, no meu caso, não dormiu direito, ficou pensando como vai ser, será que eu vou conseguir aquele emprego, será que eu não vou conseguir? Então, tudo bem, isso é aceitável, né? Diante dessa situação. Agora, o problema é que se toda vez, numa entrevista de emprego, você ter esses mesmos sentimentos, como eu falei, né, receio e tal, em todas as entrevistas, e pior do que isso, todos esses receios, esses medos do inesperado, eles te param, você fica estático. Isso é um grande problema. Então, o evento em que você se encontra, ele é desproporcional às reações que você está tendo. E aí, nesse caso, é importante que você busque ajuda. Algumas pessoas têm tanta dificuldade que alguns até não vão nessa entrevista de emprego. Então, em situações extremas como essa, como eu falei, é desproporcional ao evento que se apresenta. Só um minuto. Quero, por favor, que vocês acompanhem comigo Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 9. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 9, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Alguns acreditam que a ansiedade é o mal do século. A gente tem
alguns escritores que falam sobre isso. Um deles talvez seja conhecido por muitos de vocês, Augusto Cury, que é um psiquiatra, escritor também, psicanalista, enfim, tem diversas formações. Ele defende essa tese de que a ansiedade seria o mal do século. Porém, talvez seja mesmo, não sei, mas o fato é que, nesse sentido, várias pessoas têm sofrido hoje, mas também é uma questão que não é de agora, não é nova, não é uma situação nova. A ansiedade tem sido lidada há muito tempo atrás com a raça humana. Muitas ansiedades que nós temos, elas são devido à nossa natureza corrompida, devido ao pecado. Então nós temos tendências à ansiedade também devido à natureza pecaminosa que existe em nós. Isso muda um pouco, isso faz com que a gente mude um pouco da ótica correta, que é a ótica de confiança nos planos de Deus, a ótica de entendimento espiritual daquilo que Deus quer para você, o entendimento de que é o melhor. Então, ou seja, nós, por essa natureza humana, muitas vezes temos visões deturpadas a respeito até mesmo de quem é o nosso Deus, em certas situações. E aí, então, nessa passagem eu vejo a graça de Deus. Deus usa a vida de um homem, Paulo, para que de alguma maneira ele, usado pelo Espírito Santo, possa falar sobre essa questão da ansiedade, trazer um mandamento: não andem ansiosos. Deus usou a vida desse homem. E esse mandamento é gracioso, porque quando nós começamos a estudar os efeitos que a ansiedade causa, a gente começa a ver que, de fato, esse mandamento de Deus é maravilhoso, porque ele nos conduz a lugares muito mais seguros dos caminhos que a ansiedade normalmente nos dá, que são, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, prejudiciais. Então, irmãos, nessa passagem fala que nada, Paulo é usado por Deus para falar que nada deveria nos deixar ansiosos. Isso é nada mesmo. Nem mesmo uma crise no seu casamento deveria te deixar extremamente ansioso. Nem mesmo uma condição financeira delicada deveria te deixar ansioso. Uma perda de um trabalho ou a falta de um trabalho, nenhuma dessas coisas deveria. Alguns aqui estão ficando um pouco mais velhos, né? Nem isso deveria também te deixar ansioso quanto ao futuro. O que será? Vou me aposentar ou não? Nada dessas coisas deveria nos deixar ansiosos. E aí, como eu falei, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós nos pegamos ansiosos com essas coisas. Mas nada deveria. Nem toda ansiedade, irmãos, com isso eu quero dizer que é uma falta de confiança em Deus. Nem toda ansiedade. Existem, inclusive, profissionais que lidam com pessoas que têm transtornos muito sérios de ansiedade. Tem pessoas que têm transtorno de ansiedade. Há épocas atrás eu tinha crises de ansiedade, respiratórias, problemas, por conta da ansiedade que dominava demais o meu coração, e a minha vida, e a minha mente. Então, nem toda ansiedade ela é fruto de uma natureza. O que eu quero tentar explicar, é difícil você dividir o espiritual da área da saúde, né? Porque para nós cristãos tudo é espiritual, tem que ser mesmo, tudo é espiritual. Mas falando de um lado também psicológico, de um lado de transtorno, existe esse transtorno e muitas vezes ele precisa ser lidado com um especialista. Assim, quando você está doente, você vai a um especialista, como a depressão, pessoas nesse caso precisam avaliar se a situação de ansiedade ou se tornou um transtorno por conta de talvez alguma sequela, algum acontecimento no seu passado que te gerou um trauma, enfim, ou problemas respiratórios ou cardiovasculares. Eu não quero ficar falando aqui das coisas assim mais médicas, mas num certo sentido, antes de fazer essa análise, você precisa entender, se você luta com a ansiedade de uma maneira muito forte, se isso que está sendo causado em você é fruto da sua falta de dependência em Deus, da sua falta de fé, da sua falta de confiança, antes de sair buscando profissionais que vão te levar
para vários medicamentos ou terapias. Eu não sou contra essas coisas, de novo. Eu apoio, inclusive, em casos bem específicos, mas o que eu quero dizer é que antes a gente precisa avaliar para de fato ver qual é a raiz da ansiedade antes de buscarmos ajuda médica. E isso aqui, irmãos, a gente pode cair numa naturalização, então, no sentido assim, é normal, todo mundo sente ansiedade. E quando eu me deparo com essa escritura, percebo que a Bíblia fala que a ansiedade é pecado, que é sério isso. Qual que era o contexto aqui dessa carta de Filipenses, irmãos? Paulo estava preso em Roma. Paulo era um preso político. E sabe qual que era o estado de Paulo? Por que ele estava preso? Porque ele estava sendo cristão. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, não negando a sua fé. Naquela época havia um costume de que o imperador ele era saudado, ele era adorado. E Paulo ele prontamente se recusou a isso, porque ele reconhecia somente Jesus como seu Senhor. Esse era o motivo. As missões, a maneira como Paulo falou de Jesus, tudo isso levou a Paulo a estar naquela cadeia. E aí então Paulo ele recebe ofertas de Epafrodito, que provavelmente era um irmão de Filipos. E ele recebe esse cuidado, ele é agradecido, mas depois, Epafrodito, a gente começa a avaliar, ele teve problemas de saúde. Ele ficou muito doente, então estava acontecendo uma série de situações nessa igreja de Filipos. Esse irmão até então tinha ficado doente, havia brigas ali no meio entre mulheres que aparentemente eram mulheres essenciais no ministério de Paulo. Mas assim, durante tudo isso aqui, Paulo então, ele faz essa afirmação, e ele dá esse mandamento para que eles não andem ansiosos. E o que é impressionante, que eu fico pensando que é impressionante, é que Paulo estava vendo toda aquela situação, as perseguições que a igreja estava passando de Filipe, as brigas, enfim, vendo tudo isso dentro da cadeia. E ainda assim ele foi capaz, usado pelo Espírito Santo de Deus, de encorajar os irmãos a não andarem ansiosos. Se alguém tinha que estar ansioso ou desesperado, preocupado, talvez esse alguém seria Paulo. Mas de novo, isso não é motivo. E Paulo entendeu que isso não era motivo para que ele ficasse demasiadamente preocupado ou ansioso. E por isso ele encoraja os irmãos a fazer isso. Por que a ansiedade é pecado, irmãos? No sentido original dessa palavra ansiedade, ela tem o sentido de ser rasgado ao meio, como alguém que está dividido. E é assim mesmo, né? Quando você está nesse estado de ansiedade, as ideias não fecham, você está dividido, você está com a mente no futuro e não consegue muitas vezes, em alguns momentos específicos, viver o presente. Então, você está bem dividido, as ideias não estão fechando. E a ansiedade é pecado, irmãos, porque ela, de alguma maneira, ela afeta em várias áreas. A social, a área emocional e, sem dúvida nenhuma, principalmente a área espiritual. E aí talvez alguns vão falar, puxa, Miquel, talvez tem vários fatores que levam a pessoa a ficar ansiosa. E talvez sejam mesmo, tem vários fatores. Hoje em dia as coisas estão são muito mais rápidas, né? Tem muita informação, as crianças recebem diversas informações. Talvez você, pai ou mãe, esteja contribuindo para o seu filho com a questão da ansiedade dele. Essa luta que já não é fácil, como eu falei, da natureza humana. Talvez você, como pai ou mãe, esteja contribuindo. Como contribuindo? Talvez não colocando limites para os seus filhos, não entendendo o tempo certo para cada coisa, não ensinando eles o tempo certo para cada coisa. Enfim, e no meio de tantas informações, a gente também tem que tomar cuidado, sim, mas nem isso é um motivo para que a gente entre na onda que o mundo tem entrado da ansiedade. Irmãos, amanhã eu quero perguntar para vocês, o que tem te gerado ansiedade? O que tem te tornado alguém ansioso? Sabe, muito tempo atrás eu me vi bastante ansioso quanto ao futuro da igreja. O que será da igreja daqui a 20, 30 anos? Olha para você ver, hein? Tenho 23 anos, casei agora, e eu estava preocupado com o futuro da igreja, com os meus filhos. Será que os meus filhos vão ver essa igreja forte, madura? Eu me vi extremamente ansioso por essas coisas.
Também teve momentos atrás aí que eu estive bem ansioso com relação aos ministérios em que a gente tem, com a graça de Deus, liderado, dos jovens, dos universitários. O que será desses meninos? O que será deles? Como que eles vão estar daqui a um tempo? E aí, tudo isso. Outra coisa também que eu acho que é importante, teve um período também que eu quero compartilhar com vocês, teve um período também que eu me vi ansioso com a questão da faculdade, porque lá na minha universidade, várias pessoas já estão fazendo estágio, correndo atrás, complementando sua formação, e eu, como hoje atualmente eu estou trabalhando para a igreja, eu vi, puxa, como será o final da minha formação? Eu não estou conseguindo fazer todos esses estágios complementares que eles estão fazendo, e indo em cursos diferentes, entrando em cursos diferentes, eu não estou conseguindo complementar a minha formação. E eu me vi ansioso, Deus, o que será de mim, da minha formação? Então isso também foi uma preocupação há um tempo atrás que me gerou. E quando eu fui bem honesto, irmãos, avaliar o meu coração, eu percebi que em todas essas áreas, naquele momento, estava me faltando fé, confiança em Deus. Por quais razões você tem andado preocupado? Em Mateus, vamos ver Mateus, deixa o dedinho aí marcado, dedinho, né? A gente hoje usa a tecnologia, nem sei se é mais dedinho. Mateus, capítulo 6, verso 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí, no verso 31 ao 34 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Logo no verso 27 diz que nós não podemos acrescentar uma hora sequer da nossa vida. Ou seja, você talvez tente estar no controle de tudo. Deixa eu te dizer algo, você não está no controle. Nós não podemos acrescentar uma hora sequer da nossa vida. Em Salmos 90, eu só vou citar, se eu puder anotar, 90:10 diz que a vida passa depressa e nós voamos. E é assim mesmo, na verdade, passa depressa. Obviamente, quando eu penso nessa passagem aqui, essa questão da preocupação, e eu fui ver um pouco da raiz também dessa palavra preocupação, tem a ver com a questão da ansiedade também. Então, Jesus não estava tentando ensinar os seus discípulos que eles deveriam ser relaxados, esperar as coisas caírem do céu. Não é nada disso o ensinamento de Jesus. Pelo contrário, ele estava lidando com uma questão de desespero, de insegurança que as pessoas estavam tendo. Elas estavam colocando, invertendo seus valores, colocando as coisas desse mundo como mais importantes do que as coisas de Deus. Então, isso sim era preocupação nesse sentido genuína de Jesus. Então, quando a gente observa isso, irmãos, a orientação de Jesus de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar é pensando também no nosso próprio bem, porque as coisas desse mundo, se fixarmos demais nelas, podem sim gerar grandes ansiedades, preocupações, medos e inseguranças. Por isso Jesus nos orientou a colocarmos o reino em primeiro lugar. Como combater então a ansiedade, gente? Tudo bem, estou entendendo que isso é importante, mas como eu posso combater essa ansiedade? Vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 6. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Tem um contraste aqui, logo no início. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. E com ação de graças, ele fala, apresentem os seus pedidos a Deus. Se nós percebemos que muitas das vezes nossa ansiedade é fruto de incredulidade, revela muitas vezes falta de fé, a oração é o contrário. A oração é muitas vezes demonstração de fé, de confiança em Deus, de que tem alguém que está nos ouvindo. E aqui, pela oração, quando Paulo está tratando, ele fala de diversos tipos de oração, como a gente vê lá em Mateus 6, se quiser anotar, fala de algumas maneiras de oração que a gente pode orar a Deus, como adoração, confissão de pecados. Irmãos, a oração é importantíssima e é por isso que Paulo nos orienta em oração. É a maneira como nós nos comunicamos pessoalmente com Deus, criamos um vínculo. É uma oportunidade de a gente aperfeiçoar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo nos orienta: ore, converse com o seu Criador. E súplica aqui faz parte também da oração, engloba a oração, a súplica. Súplica tem a ver com suplique mesmo, insista, seja específico, insista também. É uma oração ou um pedido mais intenso, bem específico. Olha, não existe problema em nós levarmos as nossas súplicas a Deus. Pelo contrário, nosso Deus, em diversas passagens, Ele nos influencia a levar todas as nossas preocupações diante dEle, a não ficarmos para nós mesmos. E o problema que eu vejo também em relação à súplica e o que nos impede de continuar suplicando é que muitas vezes a gente começa bem, não é verdade? A gente começa orando um dia, dois, por uma situação bem específica que você quer ver Deus transformando, seja no seu casamento, e às vezes a gente vai desanimando. E o encorajamento de Deus é suplica, continua, persevere. A súplica também é um aspecto de perseverança. E hoje, irmãos, na sociedade que a gente vive, onde paciência, tolerância é quase que artigo de luxo, Deus nos chama a sermos pacientes, a lutarmos também em oração. Mas Paulo ele também não encerra só em súplica. Ele fala com ação de graça. Então, irmão, se você só suplica a Deus, muito provavelmente você está tendo um entendimento errado de Deus. Você está achando que Deus é um gênio da lâmpada. Você pede e as coisas acontecem. Mas não é isso. A ação de graça, Paulo ele faz questão de lembrar, porque a questão da ação de graça, ela nos leva a lembrar das coisas graciosas de Deus, as coisas incontáveis que Deus já fez na nossa vida. Então, nos momentos em que a gente também estiver em oração, súplica é importante, e ação de graça para que a gente possa também relembrar dos feitos de Deus na nossa vida. E lembrar, Deus, o Senhor já me tirou dessa situação um tempo atrás? Não foi uma situação muito parecida com essa? Deus, o Senhor não esteve no controle dessa situação? Eu sei que o Senhor pode continuar cuidando disso. Eu sei que o Senhor vai cuidar, porque o Senhor já teve uma situação semelhante. Ou Deus, é uma situação totalmente diferente, mas eu te louvo, porque eu sei que o Senhor é bom. Isso faz diferença, irmãos. Nós podemos relembrar do amor de Deus, a ação de graça dele. Tem um escritor que fala assim, que a grata memória das bênçãos passadas nos protege das ansiedades futuras. Então, às vezes a gente se pega um pouco mais ansioso e preocupado, porque a gente se esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida. Do quanto Ele já mudou, quanto Ele já curou, quanto Ele já fez por nós. Apresentem então seus pedidos a Deus. Isso não é no Twitter, não é no Facebook, não é no perfil do WhatsApp, que hoje em dia tem muita gente que posta. Não sou nada contra assim, você postar nada, não está nisso. Falando assim que muitas vezes a gente vai para essas coisas, para essas ferramentas e não vai para aquilo que pode solucionar elas.
E isso é um grande problema. Em épocas mesmo de eleição, eu vi alguns de nós, assim, desesperados, postando várias coisas a respeito da eleição. Olha, vou confessar, teve um momento que eu também fiquei desesperado. Eu fiquei mas meu desespero maior, sabe qual foi? Ver como nós cristãos estávamos duelando entre nós. Isso me gerou mais preocupação. Isso me gerou mais preocupação do que quem ia ganhar, de verdade. Porque muitas vezes a gente está apegado demais às coisas deste mundo. Eu não quero dizer que você não tem que procurar um bom candidato, nada disso, negligenciar suas pesquisas, não é nada disso, tá, irmãos? Mas pelo contrário, é pensar onde está a nossa confiança em Deus. Sabe? Porque quando a gente vai com algumas posturas impulsivas, a gente pode machucar até mesmo pessoas por meio da nossa ansiedade. Apresente então os seus pedidos a Deus. 1 Pedro, acompanhe comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 7. De novo, a gente vai voltar em Filipenses, mas por enquanto, 1 Pedro 5, do 6 ao 7, diz assim: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele os exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Confiamos que Deus tem cuidado de nós, irmãos? O chamado dele é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, as nossas angústias, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos então, irmãos, orar com súplicas, agradecimentos, porque Deus está perto de cada um de nós. Quando você se humilha diante de Deus, isso é um fator incrível. Você se coloca nos pés do seu Criador e Ele, disposto a ajudar, está perto, está ouvindo sim as nossas aflições. Está apresentando os seus pedidos a Deus, ou você tem buscado realizar as coisas, ou fazer as coisas com sua própria força? E a consequência dessa maravilhosa oração que fala, com ações de graça e pedidos também, súplicas, no verso 7, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, o que é a paz de Deus, irmãos? Não um estado qualquer que alguns falam: nossa, eu estou super em paz hoje, minha conta no banco está gorda, talvez tenha alguns irmãos aqui super em paz, com a conta. Irmãos, não é esse tipo de paz que está falando, ou que o mundo fala que tem e tal, não, situação financeira, relacionamento tá ok, não é esse tipo de paz aqui, um estado meramente psicológico, mas é uma tranquilidade baseada simplesmente na paz, na sua paz com Deus. Vou explicar isso. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, depositamos nossa fé, nossa confiança nele, nós temos paz com Deus. Amém, irmãos? Amém. Você e eu, nós fomos lavados. Nós estávamos lá perdidos, como a gente vem compartilhando em algumas outras pregações, mas nós fomos regenerados, não por conta porque você era bonzinho e tudo mais, a gente já tocou nesses assuntos, mas porque Deus é infinitamente bom. E Ele foi lá e nos alcançou, então nós fomos regenerados. E a nossa situação antes era de que a Bíblia fala? Inimigos de Deus. E com tudo isso nós temos hoje paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, aos que são convertidos, você tem uma oportunidade incrível, porque você já tem a paz com Deus. E se colocando dessa maneira, uma das consequências que a Bíblia fala é a paz de Deus vindo enchendo você. E isso é incrível. Eu sei que às vezes nem sempre a gente está assim, mas é um benefício. Por isso Paulo nos exorta a
entendermos essa situação por conta também das consequências que isso gera. Deus, irmãos, Ele é um Deus totalmente pacífico, no sentido de, como eu falei lá no sentido original da palavra ansiedade também, de que Ele nunca está num estado caótico, dividido. Você não vê Deus, nossa, perdi as coisas do controle, nossa, deixa eu fazer alguma coisa. Não, Deus, Ele está consciente de tudo que está acontecendo. Eu sei que a gente passa por diversas aflições, diversos sofrimentos, mas Deus está, sim, observando no controle de tudo isso, porque Ele é o Deus da paz. Às vezes a gente fica desesperado, mas Deus, Ele é o Deus da paz. Ele tem o domínio e o controle sobre as coisas. E a paz de Deus faz parte da sua essência. E não é uma paz que o mundo pode oferecer. Como diz em João 14, 27, não precisa ir lá, só anote, por favor. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha, irmãos, esse é o chamado de Jesus. Não se perturbe o coração, não tenha medo. A paz de Deus, irmãos, passa por a gente reconhecer que Deus está também no controle. Quando você tem a paz de Deus, por mais que você tenha aflições, tenha situações específicas, é um momento em que você está bastante consciente de que Deus é soberano, de que Deus está no controle da situação, de que nada vai escapar da sua soberania. E fala assim, continuando também, verso 7, guardará os seus corações e as mentes. Esse sentido, como a gente pode pensar, é de alguém que está montando guarda ali. É como se as aflições, as preocupações quisessem entrar na nossa mente, e aí você tivesse a paz de Deus ali, dizendo, não vai entrar. Aqui é algo que eu reservei para que esse indivíduo, para que esse meu filho possa desfrutar de uma paz genuína. E isso nós encontramos somente, como ele fala, em Cristo Jesus, ou seja, sob os cuidados de Jesus. Outra situação a respeito do que eu falei, então, a primeira dica espiritual é oração, súplica, ou seja, oração, suplique, agradeça a Deus. E a segunda é ocupe a sua mente com coisas espirituais. Dá a entender que no verso 8 há uma continuação a respeito desse mesmo assunto de ansiedade. E ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo, ele, irmãos, entendia muito bem que nós somos dominados por aquilo que nós consumimos. O que você está consumindo? Ele fala sobre isso, para que a gente possa entender, como se for a gente pensar no que a gente está se alimentando mesmo. Se você come normalmente, se você come comidas saudáveis, você vai ter uma vida um pouco mais saudável. Se você come coisas difíceis, gordurosas, ou enfim, muito provavelmente você vai ter alguns problemas. Então, o que a gente está consumindo? Ele fala tudo que for verdadeiro. Muitas das nossas preocupações e ansiedades, elas não são verdadeiras. Eu estava ouvindo um autor que ele, não sei se chega a tudo isso, mas ele falou assim que 90% das preocupações que a gente tem, elas não vão acontecer. E as outras 10%, muito provavelmente, vão acontecer de uma maneira diferente do que a gente tinha planejado. Eu não sei se chega a todos esses números, ele não fez nenhuma pesquisa astronômica e tal para tudo isso, mas o fato é que a gente se entende muito bem isso. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não acontecem. Eu já me preocupei com várias coisas que, nossa, que bobeira, gastei um tempão me preocupando com aquilo, sabe? E não aconteceu, aconteceu diferente do que eu havia imaginado.
E ele fala sobre tudo que é verdadeiro. Pense nas coisas verdadeiras, o que é real. E eu sei que é muito real. A Bíblia é real, amém, irmãos? Amém. A Bíblia é muito real. Em João 17, só vou ler para vocês, se vocês puderem anotar. Diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. TV, irmãos, transmite muitas mentiras. Internet, então, né, que teve da onda fake news, né, a gente vive na onda fake news. Várias mentiras, várias coisas, e às vezes a gente vai dando tanta importância para essas coisas e vai perdendo a nossa confiança em Deus. Vai pensando no que não é verdadeiro. Onde, de repente, o que seria muito mais interessante a gente se fixar no que a mensagem de Deus diz. Pense em tudo que é nobre, algo honroso, inspirador. Sabe? Coisas nobres tornam homens e mulheres nobres. Você pensa em coisas nobres também. O que você está levando de nobre? Correto? Real? O que você está consumindo? É justo? É aprovado por Deus? É puro? É algo amável, agradável? E aí o conselho dele é: pensem nessas coisas, medite, raciocine, se fixe no que é real, porque senão a gente vai ser consumido pela onda de coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Amém? Muitas das nossas emoções, irmãos, são resultados do que a gente pensa. Isso é um fato. Então, leia a sua Bíblia. Quero te dar alguns conselhos. Medite nas Escrituras, leia bons livros. Às vezes você está com ansiedade em finanças. Puxa, procure ajuda de irmãos para te indicar até bons livros sobre finanças. Talvez você está com alguma dificuldade no seu casamento. Puxa, procure alguns livros que falem sobre isso. Lógico, sempre com um entendimento maior do que a Escritura fala também sobre isso. Mais do que bons livros, nós temos um livro, irmãos, que mudou a nossa vida, que é a Bíblia. Então se alimente bem, enche bem a sua mente. E o terceiro e último conselho é praticarmos o que ouvimos. No verso 9 diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha, todos os nossos pensamentos, nossas reflexões, quando a gente meditar, é ótimo, como eu falei, se encher dessas coisas, mas se não vir acompanhado de prática, não tem sentido algum. Então, o conselho de Paulo, obviamente, era aprender com as coisas que no contexto dele, né, as coisas que ele ensinou, que ele viveu, mas o nosso contexto é bem semelhante, no sentido de a gente aprender com as coisas que a gente tem sido ensinado por Deus. Às vezes você até tem alimentado, tem lido, tem corrido atrás, mas tem faltado um pouco mais de prática, de ação, de entendimento de que, puxa, o que está falando aqui é real. Eu vou exercitar isso. Eu vou colocar isso em prática no meu casamento. Vou colocar isso em prática na educação dos meus filhos. Então, praticar é muito importante. E outra coisa que eu fiquei pensando em relação a essa questão da prática é que muitas das ansiedades em que a gente se coloca, ou preocupações, elas são muito resultado da nossa falta de prática e de ouvir outras pessoas, conselhos de outras pessoas também. O conselho da Bíblia, na prática da Bíblia, de bons livros, e também de pessoas. E às vezes, então, o que acontece, que eu ainda vejo, infelizmente, pessoas assumindo empregos que consomem assim, você. Você não consegue ter tempo com a sua família, você não consegue ter um relacionamento pessoal com Deus, e de alguma maneira você tem se afastado. E você tem sido orientado pela palavra de Deus a colocar o reino dele em primeiro lugar. Irmãos têm falado sobre isso com você, diversas pessoas, livros têm ensinado você sobre os seus relacionamentos pessoais com Deus. E ainda assim, às vezes a gente pega empregos como esse. E aí nós nos vemos cheios de ansiedades,
cheios de medos, preocupações. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou ser demitido? Será que... No meio desse turbilhão. Um outro exemplo que talvez possa acontecer, como falta de prática também, é alguém começar um namoro que, irmão, está evidente que você não está preparado. Você sabe que você não está preparado. Você tem muitas coisas a aprender e de alguma maneira você quer iniciar isso sem conselho, sem ajuda necessária. Olha, aí as preocupações vão vir. Quando acontece, muitas vezes ocorrem também devido à nossa falta de prática, de ouvir os bons conselhos da Bíblia e de irmãos que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Minha intenção não é te deixar culpado se você está em situações como essa, tá bom? Não é a minha intenção. Minha intenção é ser honesto, que você possa, de alguma maneira, enxergar os benefícios que existem em se ouvir as instruções de Deus, se ouvir a mensagem de Deus. Isso pode te livrar e vai te livrar de muitas preocupações. Em Jeremias 29:11, acompanhe comigo, estamos acabando. Jeremias capítulo 29:11 diz: esperar você. Diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus tem planos incríveis para nós, amém, irmãos? Planos de fazê-los prosperar, de não causar dano. São planos incríveis. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos porque a gente quer viver os nossos próprios sonhos, cai em ansiedade e erra. Olha, nós estamos suscetíveis às falhas. Eu te falei algumas das falhas em que eu tive em relação à ansiedade. Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês é esse encorajamento de que vale a pena confiar nos planos de Deus. Você que é jovem, vale a pena esperar o tempo de Deus. Você com seus filhos, vale a pena ensinar eles, depois lá no futuro, poder ver o que Deus fez através da sua educação espiritual e em diversas áreas, mas financeira. Vale a pena confiar que Deus é soberano e que Ele tem coisas incríveis para cada um de nós. E começa aqui nessa terra, de cuidado, de sentir a segurança de Deus. E no final, voltando lá em Filipenses 4, verso 9, diz assim: põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, é incrível, o Deus da paz estando conosco. Olha, o Espírito Santo, para aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, Ele está com você. Isso é incrível, Ele é nosso consolador. A Bíblia, inclusive, fala que muitas vezes a gente não sabe nem orar e o Espírito nos conduz a falar palavras a Deus, diante de Deus. Então nós temos tudo que nós precisamos, irmãos. E essa paz vai estar conosco. Se você nos visita, eu quero te dizer isso, que você pode desfrutar de algumas coisas, mas essa verdadeira paz você só pode experimentar através de Jesus. Essa paz real. Eu não falo que é essa paz que o mundo dá, como a gente lê, mas essa paz real você só pode experimentar com Jesus Cristo. Todo cristão, você que é cristão, está suscetível a falhas, a cair nessas áreas de ansiedade. Mas eu quero te animar a lembrar que nós temos tudo o que nós precisamos. Que Deus está conosco. Deus quer ouvir nossas orações. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer que a gente alimente bem a nossa mente.
Deus quer que de alguma maneira a gente pratique aquilo que a gente tem aprendido. Amém? Algumas dicas práticas que eu queria te dar, de novo, nada substitui essa parte espiritual que eu trouxe aqui, mas eu quero te dar algumas dicas práticas para a gente finalizar, que você possa também ir vendo algumas maneiras de lidar com a ansiedade. Pense, imagine, planeje, proponha ideias. Isso não é pecado, tá, irmãos? Não é pecado a gente planejar, fazer um planejamento financeiro, nada disso é pecado, é bem diferente. Mas quando estiver indo no excesso demais, toma cuidado. Toma cuidado para que isso não roube a sua alegria, seu tempo, seus relacionamentos com as pessoas. Tome muito cuidado, tá? Peça bastante conselhos. Isso é um outro conselho. Peça bastante conselhos, muita ajuda. Às vezes você está ali muito ansioso e às vezes um bom conselho mata aquilo. E aí você já, puxa, resolveu. Eu já tive vários conselhos que, nossa, eu estava ali, enquanto estava comigo, era difícil. Então peça bastante conselhos, busque ajuda nesse sentido. Não seja uma máquina de trabalhar, esse é um outro conselho. Às vezes você tem muita coisa, muita tarefa, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais. Muita calma, às vezes fica difícil organizar todas essas diferentes atividades que você realiza. Não seja também uma máquina de informações, você tem várias informações, tem várias coisas, busca aqui, busca ali. Calma, respira fundo. Não seja precipitado com as várias informações que você tem. Contemple a natureza também, irmãos. Isso é tão difícil hoje em dia. Lá em São Paulo, então, é muito difícil. O Rodolfo está aí, né, Rodolfo? Sabe que é mais difícil a gente encontrar um lugar mais tranquilo em São Paulo para contemplar a natureza. Mas contemple a natureza, desacelere um pouco os seus pensamentos. Esteja em contato com o seu Criador também por meio das coisas criadas. Tá? Isso são coisas que talvez possam te ajudar. Mas como eu disse, nada substitui os aspectos espirituais, como oração, também a obediência a Deus, justiça a Deus e obediência também. Tá bom? Vou orar aqui para nós. Senhor Deus,